Bom dia, professor. Aqui é o Matheus Barros, do segundo API, do técnico em agropecuária. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Renascimento e o conteúdo que a gente estudou na matéria de História. O Renascimento cita um pouco da modernidade. E dentro do assunto da modernidade, cita também as cruzadas. As cruzadas, é, lá fala que foi quando ocorreu a ruína do sistema feudal. É, e, e também quando os senhores feudais iam partir, e quando os senhores feudais iam partir, eles penhoravam suas terras aos camponeses. E com essa penhora, ficava mais fácil que os camponeses ficavam mais fácil deles serem libertados. E nessa época também ocorreu que os trovadores e os poetas criaram os famosos idiomas, né? O italiano, o francês, o espanhol e o português. Também nessa época também tinha cidades que se chamavam burgos. E esse de Burgos no caso eram os burgueses. É, e como eu tinha dito dos senhores feudais, eles libertavam, né, os camponeses quando eles partiam. E esses burgos que eu acabei de citar eram os burgueses. E eles, no caso os burgueses, eles ajudavam a monarquia a lutar contra os senhores feudais. E nessa luta contra os senhores feudais, com isso, e com essas lutas dos senhores feudais, surgiu, e com isso surgiu as monarquias absolutistas. Nessa mesma época ocorreu que houve a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra também lutou. Agora eu vou falar um pouco sobre o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi um movimento histórico ocorrido inicialmente na Itália, difundido pela Europa entre os séculos XV e XVI. E também, como a gente estuda lá, também ocorreu a Idade Moderna. A Idade Moderna foi um dos períodos da história humana que sucedeu a Idade Média e antecedeu a Idade Contemporânea. E a gente também estudou o Brasil Colônia. O Brasil Colônia é o período que ocorreu entre 1530 e 1822, que iniciou a implantação das capitanias hereditárias e terminando com a independência do Brasil, quando a independência do Brasil quando Dom Pedro gritou lá.
E professor, também no Brasil colônia ocorreu o Tratado de Tordesilhas. Esse era um documento que estava em acordo entre Portugal e Espanha sobre os limites de terra descoberta por ambos. E na época do Brasil colônia havia as capitais hereditárias, que era Pará, João Barros e Aires Acunha, Maranhão, que era Fernando Álvares de Andrade, Piauí, de Antônio Cardoso de Barros, Rio Grande, de João de Barros e Aires da Cunha, Itamaracá, de Pero Lopes de Souza, Pernambuco, de Duarte Coelho, e Baía de Todos os Santos, de Francisco Pereira Coutinho, Ilhéus, de Jorge Pereira Coutinho, e Porto Seguro de Pero de Campo Tourinho, Espírito Santo, de Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé, de Pero de Góis, Rio de Janeiro, de Martim Afonso de Souza, Santo Amaro, de Pero Lopes de Souza, São Vicente, de Martim Afonso de Souza, e Santana, de Pero Lopes de Souza. Essas são as capitais hereditárias do Brasil colônia.